Olá pessoal, no vídeo de hoje do HQBird 2020 vamos falar sobre a parte de segurança. Isso envolve tanto a parte de assinatura digital de documentos, autenticação e criptografia do banco. São assuntos bem interessantes para a gente abordar. O que o HQBird 2020 oferece de melhoria em relação ao Firebird? Ele oferece um conjunto de rotinas baseado na RSA para assinatura digital de documentos. A gente usava o termo UDF, User Defined Function, no Firebird. O termo atual é UDR, User Defined Routine, mas na essência é a mesma coisa. Então ele oferece esse grupo de funções RSA para assinatura digital de documentos. Oferece também um plugin chamado libcluster, que é para a execução de statement em bancos externos. E o principal de todos, a parte de criptografia, para fazer criptografia do banco e de backup. Vamos falar primeiro do conjunto de funções para assinatura de documentos. Serve para assinar blobs ou varchar. Pode assinar os DDLs de procedure, de view, de triggers. Quer dizer, qualquer texto, qualquer conjunto de dados pode ser assinado digitalmente. Vamos falar do conjunto de funções RSA que o HQBird oferece. Então, ela tem a RSA Private Key, que é para a geração da chave privada, RSA Public Key, para a geração da chave pública, RSA Sign, que é para assinar digitalmente um documento, RSA Verify, que é para fazer a verificação da assinatura, e a SH256, que gera um hash, usando o algoritmo SH256. Um exemplo de como que é usado essas funções. Então, a gente criou uma tabela aqui, chamada TBL, e ela tem um campo doc, um field doc, que é um blob, tem um field chamado private key, que é um varchar de 2048, tem um digest, que é um varchar de 32, o sign, é um varchar de 1024, e um public key, um varchar de 512. Todos eles têm um character set octets, que é o character set que ele trata os dados de forma binária, sem nenhum tipo de conversão, de tratamento, nada. Isso aqui, obviamente, é um exemplo de como funcionam as funções, mas não de implementação. Não seria dessa forma que você faria a implementação da parte de assinatura. Você não ia ter uma tabela para fazer onde você guarda os documentos assinados, por exemplo, sua chave privada, porque senão qualquer um poderia reassinar esse documento. Tá? Então aqui é só para mostrar o conceito do funcionamento. Então, para iniciar, é apagar os dados dessa tabela, TBL. Tá? Então, tem um delete aqui e um commit. Então, a tabela está vazia. Inicialmente, a gente vai criar um registro nessa tabela e vai popular o campo Private Key com o resultado dessa função RSA Private Key de 1024 bits. Então, ela vai gerar uma Private Key para a gente. Depois disso, a gente vai atualizar essa tabela, o campo Public Key, em que a gente vai rodar a função RSA Public Key, tomando como base o nosso Private Key. Quer dizer, já gera uma chave pública em função da nossa chave privada. Depois disso, a gente vai criar o documento em si. Então, a gente deu um update aqui na tabela e definiu o doc para teste. Aí a gente pegou e calculou o digest desse documento, tá? Usando a função SH256. E a gente fez a atualização desse campo digest. Depois disso, a gente vai assinar, a gente vai salvar nesse campo sign a assinatura do digest usando a nossa private key, com um salto de 8 bytes aqui. Depois disso, a gente vai poder fazer o quê? Uma vez que esse documento está assinado, a gente pode verificar. Então a gente usa a função RSA Verify, a gente passa a assinatura, o digest do objeto, a nossa chave pública e o tamanho do salt, que de novo é 8. E aí ele vai retornar true, se isso aí for uma válida. Quer dizer, se não teve nenhuma mudança no digest, nem na assinatura, nem na chave privada, ele vai bater, ele vai dar true. Qualquer coisa que eu faça que mude esses campos, não vai bater essa assinatura desse documento. E aí vai retornar um false. Vamos ver um exemplo disso aqui. Eu peguei e dei um update aqui na tabela doc e mudei de teste para teste 222. Mudei o conteúdo do doc. Uma vez que eu mudei o conteúdo do doc, eu recalculei o digest dele também usando o SH256. Como o conteúdo do doc mudou, o digest vai mudar. E agora eu fiz uma verificação. Verifique com a assinatura que está salva, o digest que está calculado aí, que é um resumo, vamos dizer assim, do conteúdo do blob, com a minha public key.
né, também usando aqui 8 bits de salto. E aí o resultado foi falso, quer dizer, não bateu a assinatura. Então a gente poderia saber que esse documento foi alterado. Isso aqui, claro, é só para exemplificar como que funciona o mecanismo, né? Mas a implementação tem que ser algo diferente disso. Umas outras funções disponíveis nessa biblioteca da RSA é a X2Bin e a Bin2X, que faz a conversão de um texto string aqui, por exemplo, o Bin2X e test string, gerou esse 54657374, quer dizer, um string em formato hexa de cada caractere. Né? E se eu fizer o inverso, né, o X2Bin e passar aquele string, ele vai me retornar de volta o test string. Então ele converte do string para a formatação hexa e de hexa para a formatação string. Uma outra funcionalidade disponível no HQBuddy 2020 é a biblioteca libcluster. A biblioteca libcluster é um plugin de autenticação, tá, que ele estabelece confiança e mapeamento entre servidores Firebird e seus usuários. Então é possível executar um execute statement ou um external sem passar a senha. Então hoje, se a gente quiser fazer um execute statement ou um external, a gente tem que dar execute statement, né, o statement que a gente quer, select asterisco from alguma tabela, ou um external, as, aí a gente passa user, nosso usuário, password e a nossa senha. Com esse libcluster, a gente não precisa mais passar a senha. A gente vai passar simplesmente execute statement, qual é o nosso statement que a gente quer, select asterisco from tabela tal, ou um external as user my user. Então ele vai automaticamente fazer um mapeamento entre o usuário lá do servidor que a gente está executando, esse statement, com os usuários do servidor que fez a solicitação de execução. E ele vai fazer esse mapeamento direto e fazer a validação de senha. Então isso aqui melhora, né? A gente não precisa ter hardcode de nossas senhas na aplicação, ou em procedures, ou coisa do tipo, em scripts e tudo mais. Uma outra funcionalidade muito importante, que é simples de explicar, mas a implementação de tudo isso é bem complexa, é a parte do plugin de criptografia. O HQBuddy 2020 ele inclui uma licença para servidor do plugin de criptografia da Bsurgeon. As assinaturas ISV, né, que você tem um número limitado de deploys do HQBuddy, ela também inclui um número limitado de licença do plugin. Então quem tem a assinatura do HQBuddy 2020 e a assinatura ISV pode fazer esse deploy em quantos servidores desejar, e você tem o direito de colocar o plugin de criptografia em todos eles, sem nenhum tipo de limitação. Esse plugin de criptografia, ele vai fazer a criptografia do banco usando o algoritmo AES-256. Então é um algoritmo bem confiável, né, da parte de criptografia. Ele possui alguns exemplos para Delphi, .NET, Java e PHP, de como fazer a integração de clientes nessas linguagens com o banco de dados criptografado. E também tem algumas ferramentas especiais, por exemplo, o GBAC, com suporte à criptografia, quer dizer, para o próprio GBAC poder ler um banco criptografado e gerar um backup criptografado. Ele também tem uma ferramenta de descriptografia em baixo nível, que é, por exemplo, se tiver um problema no banco, uma corrupção no banco, então você tem que descriptografar esse banco para poder recuperá-lo. Né? Então essa tem essa ferramenta. E também o Firebird Scan Studio, ele também tem o suporte para trabalhar com bases de dados criptografadas. Esse é um ponto muito importante, né, de segurança de dados. Se alguém tiver um acesso ao banco por algum motivo e copiar esse banco para um outro servidor, ele não teria acesso aos dados uma vez que estariam criptografados. Então, com as novas regras aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né, isso é um ponto muito importante para avaliar na implementação dos nossos sistemas. Bem, pessoal, dessa parte de segurança era isso. Aqui é uma visão realmente bem superficial sobre quais são as funcionalidades, né? Mas aí pode aprofundar muito mais na implementação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo. Um abraço.